Então hoje nós vamos estudar Números 13, do versículo 1 até o versículo 15, capítulo 15, 41, que é a palavra Shlach Lecha, ou seja, envia. E a Haftaró, a parte dos profetas, será de Juízes, capítulo 2, de 1 a 24, também fazendo uma midrash com Hebreus, capítulo 3, do verso 7. Então é importante a gente notar o seguinte: nós não podemos esquecer que há um paralelo, né? O povo de Israel caminhando pelo deserto e nós também aqui como igreja caminhando no deserto do mundo. A nossa diferença é muito pouca. A analogia é muito grande, quer dizer, assim como o povo hebreu saiu da escravidão do Egito e caminhou durante 40 anos para chegar à terra de Canaã, assim também nós, os crentes, fomos libertos do Egito, do pecado, do sistema do mundo, estamos vivendo nessa vida, não é? Aqui, que é chamado de deserto, Egito, também visando a nossa terra de Canaã. Então, o que é importante para nós? É importante saber um texto de Paulo, 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 10, de 10 a 13, eu queria ler com você 1 Coríntios 10, abra sua Bíblia, 1 Coríntios 10, um recado de Paulo muito importante, que ele diz o seguinte, que não é fácil mesmo não, quem acha que salvação é só ir à igreja, receber prosperidade, receber marido, fazer o culto do amor, o culto sei lá de quê, quem dera que fosse só isso, né? Quem dera. A palavra, Paulo fala o seguinte, 1 Coríntios capítulo 10, verso 10, Paulo fala, e não murmureis. Então, não murmureis como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos, o fim dos séculos, né? Aqueles, pois, que pensam estar em pé, olhe que não caia, não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir, antes com a tentação dará também o meio de saída para que possais suportar. Amém? Então o que ele faz aqui? Ele fala assim, ele lembra lá dessa passagem do Egito, nós estamos estudando agora, o povo agora, hoje já sai Caleb, hoje já vai sair Caleb para espiar a terra, tá certo? O que chama espia, olha lá, envia os espias, não é? Para ver Canaã. Então, o que eu quero tirar disso aqui hoje? Que Paulo faz uma analogia conosco, né, dizendo o seguinte, como foi escrito lá aquele povo que murmurava no deserto, você não vai murmurar não. Por quê? Porque fazer parte desse deserto, atravessar esse deserto, está falando dos fins dos séculos. Irmãos, essa é uma revelação grande. Quando a igreja está num deserto, é bom sinal. É bom sinal que ela está sendo luz nas trevas. E o tempo do Senhor está chegando, os fins dos séculos estão chegando. É uma palavra escatológica, uma palavra profética. E aí você entra aquele desespero, meu pai eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar ser crente, eu quero voltar para o Egito, eu quero voltar para o pecado, eu vou trocar de mulher, trocar de emprego, trocar de não sei o quê, eu vou largar a fé, eu vou abandonar, está difícil demais, Deus não ouve a minha oração, eu estou aqui orando há tanto tempo, meu Deus, como é que eu fico? Eu estou sendo tentado, como diz lá Paulo lá na carta dele aliás, João, no capítulo 2, João fala, 1 João, fala o seguinte, que a soberba, os nossos olhos, nosso desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, tira a salvação da gente. E tem gente aí quase perdendo a salvação, viu? Vou falar aqui de púlpito. Tem gente no nosso meio quase perdendo a salvação. Por quê? Porque a concupiscência da carne, o desejo da carne está tão forte, o desejo dos olhos está tão forte para esse Egito, e a soberba da vida está tão grande que ele vai perder a salvação. Então, salvação, quando os nossos pais, os ancestrais, os nossos antigos do meio evangélico pregavam, salvação não se perde, uma vez levantou a mão, aceitou Jesus, eternamente salvo. Irmão, esse não é o evangelho da Torá. Isso não é uma salvação que nós encontramos na Bíblia. Salvação é um contrato, é uma bênção de Deus, é uma graça de Deus. Por Yeshua você entra, mas por Yeshua também se você não ficar em Yeshua, pelo diabo você sai. Você sai. Deus é livre-arbítrio, Deus nunca vai pegar você, Ele quer que você seja salvo. Ele quer que eu e você cheguemos a Canaã, cheguemos à terra prometida. Por isso Ele manda aqui, aguente firme.
Haverá deserto, sim, haverá tribulações, haverá momentos difíceis, mas eu venci o mundo, você vai vencer também. E aqui ele falou, não vos sobreveio, nem no deserto, nem hoje nas nossas vidas, nenhuma tentação que não seja humana. Deus não permite o diabo te tentar com uma tentação que não seja humana. Então ele sabe, ele fala assim, tudo você pode suportar, não é? O qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Às vezes a gente pensa assim, eu não vou aguentar, você já pensou isso? Eu não vou aguentar essa carne, eu não estou aguentando essa situação, eu não aguento mais de esperar em Deus essa resposta. Seja de um vírus para converter, seja de um emprego que não apareceu, seja de um casamento que não realizou, chega de um diploma que você não consegue formar. Quantas pessoas eu conheci na minha carreira acadêmica, de gente que estuda e é jubilado, não consegue formar, por N motivos, N razões. Então, parece que Deus não ouve. Às vezes você quer vender aquela casa, às vezes você quer uma causa na justiça que nunca sai. Muitas vezes a pessoa esgota, meu Deus, parece que Deus não está ouvindo a minha oração, eu estou tentado, eu vou procurar outra coisa. Aí ele fala aqui, não sejais tentado acima do que podeis, você não é tentado acima do que você pode resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída para que possais a suportar. Ou seja, na própria tentação, eu vou encontrar uma resposta que eu vou sair dela. Não é? Então, isso que mostra isso, que Deus está comigo nesta tentação. Então, voltando para cá, é difícil mesmo ser vitorioso, tá certo? Mas ele é a nossa nuvem. Lembra do sábado passado, a nuvem que acompanhava o povo hebreu, não é? Que a nuvem movia, o povo hebreu movia. Então essa nuvem que tira o sol, que aliviava aquele calor escaldante do deserto, e aquela nuvem de fogo que aquecia as noites do povo hebreu, assim é o Senhor conosco. Nós estamos caminhando nesse deserto chamado vida, não é? A turma aí que está sofrendo, e eu também tenho sofrido, eu também faço parte desse sofrimento, dessa angústia. Muitas vezes nós entramos num desespero que Deus não está respondendo. Então esse paralelo igreja e Israel é muito claro na Torá. Assim como Israel lutava no deserto para alcançar a terra de Canaã, a igreja hoje luta para alcançar o arrebatamento, alcançar as bodas do Cordeiro, casar com Yeshua, adentrar na terra prometida que corre leite e mel. Ou seja, isso é uma figura de falar corre leite e mel, no sentido que é abundância do Senhor, é o reino de Deus. Leite e mel para mim é esse nome de reino. Nós vamos alcançar o reino, tá certo? Vamos alcançar o reino de Deus, e nós estamos aqui para vencer esse sistema do mundo. Põe na tela para mim, Fabiane. Então, irmãos, tudo que Israel, e todo Israel fala do nosso coração, certo? Então, quando nós estamos estudando Israel, a igreja Israel, Israel, a igreja, nós estamos falando o nosso coração. Até o mapa geográfico de Israel fala o nosso coração, tão pequenininho, menor que o estado de Sergipe, uma nação que Deus escolheu como nação corporativa, ou seja, para representar todas as nações da terra, não é? Então, tão pequenininho, tão deserto, que nem coisa verde tem, não é? Quem foi lá vai ver aquelas rochas, tudo como chama? Amarelo, aquele amarelo, um amarelo horroroso, aquela poeira de deserto, não é? Só a Galileia, que é um pedacinho desse tamanhozinho aqui, assim, que é um verdinho, o resto tudo é deserto, seco, e Israel fazendo aquilo florescer, plantando no deserto bananas, tâmaras, laranja, mexerica, não é? Melão. Então é uma bênção de Deus. Então, assim também como o mar da Galileia e o mar Morto, Deus colocou nesse pequeno país de 27 mil quilômetros quadrados, desse tamanhozinho, né? Como daqui a Juiz de Fora é a extensão